Olá, tudo bem? Estamos iniciando uma videoaula Apresentação Tecnológica de Cálculo Diferencial Integral 1. Este trabalho é uma parceria dos discentes com o professor mestre Celso Eduardo. Iremos abordar o uso do GeoGebra como aliado para o ensino de Cálculo Diferencial Integral 1. Para demonstrar a união do GeoGebra e o ensino de máximos e mínimos, respondemos duas questões relacionando-as. Primeira questão. Dentre os retângulos com base no eixo AX e vértices superiores sobre a parábola y igual a 12 menos x ao quadrado, vamos determinar o de área máxima. Bom, primeira coisa que temos que fazer é escrever a função da parábola para analisarmos seu comportamento. Essa é a função. Observe que a gente pode mexer nas configurações do programa para alterar a escala do eixo Y. Eu dei uma reduzida só para a gente ficar melhor de ver, porque é um espaço meio grande, aí vai ficar melhor da gente visualizar se a gente desse essa abaixada. Vamos utilizar o comando raiz. Este comando irá nos delimitar o tamanho da base máxima. Mas por que base máxima? Bom, nós primeiro temos que fazer uma análise do enunciado. Observe que nós temos que ter uma base máxima e uma altura máxima, porque o problema ele nos delimita isso. Vamos criar um ponto para y encontrar seu valor máximo, o topo da parábola. Podemos notar também que os valores de x eles são simétricos entre as raízes, ou seja, elas têm valores iguais e seu módulo também é igual. Bom, nós temos que criar uma figura que tenha, além de ter o ponto máximo que a gente está escrevendo aqui, a nossa figura ela precisa ter a simetria, como já observamos, e ela precisa ter que seus ângulos internos sejam 90 graus. E como que eu garanto que os ângulos internos dos pontos que eu marcar na minha base e na minha parábola tenham 90 graus? Eles têm que estar entre as raízes. Observe que se eu escolher um ponto qualquer, em qualquer lugar, fora da parábola, e um dentro da parábola, eles vão ter uma inclinação e sua angulação em relação ao eixo X será menor que 90 graus. Tá vendo? Utilizando o comando ângulo, a gente observa que este ângulo será de 54. Ou seja, esse ângulo, mesmo tocando o ponto máximo da parábola, ele nunca será 90 graus. Então, mediante a isso, nós utilizaremos somente pontos menores que 3,46 e maiores que menos 3,46. Muito bem. E também delimitamos a altura máxima, que é 12, né? Observe que se a gente chamar de a nossa base do tamanho máximo duas vezes o módulo de 3,40, a altura vai ser 0, né? Porque o ponto y vai estar no eixo x, então a gente não pode utilizar essa altura máxima, então vai ser menor, tem que estar dentro. E também não podemos escolher 12, porque quando y é 12, x é 0, né? Então vamos lá. Escrevendo agora a equação da área, relacionando a base com a altura, nós podemos escrever 2x vezes 12 menos x ao quadrado, uma base por uma altura. Observe que já é visível a existência de pontos máximos e mínimos locais. Máximos do lado positivo do gráfico e mínimos do lado negativo. Entretanto, nós precisamos, como falei, do módulo, da distância, que é sempre positiva. Vamos criar um controle deslizante e iremos relacionar essas duas funções. Se estivéssemos resolvendo essa questão sem o uso do GeoGebra, nós teríamos que... Qual é o passo? Derivar a função relacionada e igualar a zero para encontrar a raiz da derivada. Só que como temos um software em nossas mãos, podemos passar esse passo e na função original utilizar o comando otimizar. Este comando me dará a coordenada da raiz da derivada em x e me dará o ponto máximo. Note também que nós temos, segundo o enunciado da questão, uma base que pertence ao eixo AX e os vértices superiores. Pois bem, se a questão nos diz que a base é o eixo AX e os vértices serão superiores, a altura só poderá ter valores positivos, ou seja, a figura terá a altura maior do que 0 e menor que 12. Pois bem,
Através do controle deslizante, criando o ponto otimizar, nós vimos que a nossa área máxima será 32, mas vamos relacionar e provar isso através do controle deslizante e demonstrar que apenas no ponto máximo a área da figura criada será máxima. Pois bem, como faremos isso? Nós temos que criar essa figura através da criação de pontos que representem ela no plano cartesiano. Vamos escrever este retângulo através da superfície do plano, criando pontos relacionados em x e y. Muito bem. Criando o primeiro ponto A. Este ponto será o ponto A e f de A. Depois nós iremos criar o ponto A e 0, que vai ser o ponto B, porque a base pertence ao eixo OX, então y será igual a 0. E como a figura é simétrica, nós iremos fazer isso para o outro lado também, colocando o sinal negativo, porque nós retiraremos do módulo para fazer a demonstração da figura no plano cartesiano. Observe que vai ser o mesmo ponto, só que porém com menos na frente. Isso vai garantir a simetria da figura. Muito interessante lembrar também que o teste da derivada diz o seguinte, que quando nós analisarmos a derivada no ponto máximo, os valores anteriores a ela, se o comportamento da função for crescente e após o ponto máximo for decrescente, nós temos um ponto de máximo, e se inicialmente a função for decrescente, depois se tornar crescente, nós teremos um ponto de mínimo. Então nós, pelo gráfico, já analisamos que a função tem um ponto de máximo do lado direito e tem um ponto de mínimo do lado esquerdo, né? Só que como estamos trabalhando com área, né, com a figura que possui um espaço, a gente vai trabalhar com módulo. Por isso, 32 vai ser o valor que nós vamos utilizar. Muito bem, nós criamos agora a figura, o retângulo, e nós estamos utilizando o comando área para dizer a área dele, ó lá, 22. A minha figura me diz que quando o meu A é 1, a área do meu quadrado vai ser essa aí. Só que eu quero a área máxima, então eu preciso relacionar esse controle deslizante com um ponto também que pertença à função f de g de x que nós criamos. Só que eu preciso criar este ponto relacionado, não basta só ser o ponto. Então nós temos que criar um ponto A, G de A, que vai me dar exatamente as coordenadas que correspondem aos mesmos valores da minha figura. E todos os pontos irão se deslocar da mesma forma quando eu alterar o meu controle deslizante. Muito bem, vamos criar o ponto final agora para fazermos a análise. Vamos lá. Muito bem. Ali vocês podem observar que o ponto ele está sendo deslocado conforme mexemos no nosso controle deslizante. Interessante que quando nós alcançamos nosso ponto máximo, a nossa altura se torna 32, que é o valor que a gente tinha encontrado quando a gente otimizou a função relacionada. Então isso prova, através de controle deslizante, que quando a função estiver no seu ponto crítico, a área será máxima neste pequeno percurso, neste pequeno espaço delimitado pela questão. Note que a gente podia construir até mesmo figuras maiores embaixo e garantir, né, a simetria. Só que o problema, ele pede que os vértices sejam superiores ao eixo OX, e acima do eixo OX todos os valores para a área seriam positivos. Portanto, essas áreas destes retângulos embaixo do eixo OX, eles não interessam, eles não podem ser utilizados.
Muito bem, eu espero que todos tenham entendido. Essa foi a questão E da lista do trabalho tecnológico, apresentado em forma de artigo ao professor Celso Eduardo. Iremos iniciar agora a próxima questão. Questão 2. Um tanque de base quadrada sem tampa deve conter 125 cm3. O custo por metro quadrado para a base é de 8 e para os lados de 4. Encontre as dimensões do tanque para que o custo seja mínimo. Muito bem, vamos lá. Primeiramente, vamos já criar o nosso controle deslizante, porque nós temos que relacionar as nossas funções. Muito bem, nós criamos o nosso controle. Interessante também que nós estamos dizer que nós estamos trabalhando com custo. Então, o nosso custo ele vai ter o valor de 0 a mais infinito. A gente não pode criar um valor negativo. Então, o nosso controle deslizante vai começar a partir de 0. Muito bem. Inicialmente, vamos criar a função que ele já nos dá. Vocês podem observar que o gráfico dela parece ser uma reta, mas é porque ela é uma função muito grande. O comportamento dela não é notório como uma curva quando você olha muito próximo. E o que interessa para nós são valores próximos, mas o comportamento da função ela é bem previsível. Teremos que usar a ferramenta Zoom para anotar todo o comportamento. Vamos derivar essa função e encontrar a função 16x ao cubo menos 2000 sobre x ao quadrado. E note que a raiz dessa função, nós já descobrimos que este ponto será o ponto de inflexão, né? Ou quando a derivada é igual a zero, né? É o nosso ponto máximo ou mínimo. Note também que esta função é uma função também muito extensa, muito grande. Portanto, o comportamento dela de parábola só se dermos bastante zoom. Mas o que é interessante para nós? Relacionarmos a função e encontrarmos seu ponto máximo ou mínimo. Observe que se nós alterarmos nosso controle deslizante, em um determinado momento, a nossa função assumirá o valor 0 em y. Vamos dar um zoom aqui e procurar em que ponto encontramos em 600 um ponto mínimo na função original. E neste mesmo ponto é quando a função derivada é igual a 0. Assim nós relacionamos. Muito obrigado pela atenção.